Sempre alerta, vou apresentar aqui o segundo item da especialidade de cinefilia, que pede para fazer um relato de 10 filmes, informando o título nacional e original, o ano, o país de origem e o gênero, sendo que eles têm que ter 7 gêneros e sendo de 7 países diferentes. Vamos lá? O primeiro filme que eu escolhi se chama Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um filme brasileiro, portanto, o título original e nacional é esse mesmo. Por questão de curiosidade, fora do país ele ficou chamado como Black God and White Devil. E ele é um filme de 1964, de gênero drama e faroeste. Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme que eu aprecio muito. Ele é um filme super famoso porque ele caracterizou e revolucionou o cinema brasileiro. Ele é da época do cinema novo e ele traz duas realidades muito latentes do sertão nordestino. O messianismo e o cangaço. Eram duas saídas para o sertanejo que vivia em situações muito complicadas. Então a história ela se passa em torno de Manuel e sua esposa Rosa, que fugindo, tendo que fugir, eles acabam passando tanto pelo messianismo quanto pelo cangaço, que, como a gente vê no título, seria o messianismo Deus e o cangaço o diabo. Só que o filme ele não traz nenhum dos dois como uma solução, de fato. O filme mostra como eles são problemáticos, o filme critica os dois, e que, na verdade, eles separados não podem trazer uma mudança de verdade para a vida do sertanejo, para a vida do nordestino. Então, é um filme que ele tem muitas ideias e é um filme extremamente crítico que eu recomendo para todos também. Quem Quer Ser um Milionário é o próximo da lista, que tem o título original de Slumdog Millionaire. O filme é de 2008 e pertence ao gênero de comédia romântica. Todo mundo conhece aquele programa do Luciano Huck, que tem aquele jogo Quem Quer Ser um Milionário. Então, o filme, ele traz esse mesmo jogo. Na verdade, eu acho que o jogo surgiu do filme, eu não tenho certeza. Mas é um filme que fala muito sobre destino e caráter, porque ele conta a história do personagem principal desde que ele era criança, e ele teve uma infância muito conturbada, muito complicada, e ele tinha um irmão também. E ao longo da narrativa do filme, a gente percebe que os dois irmãos que viveram no mesmo meio, tiveram a mesma mãe, foram criados da mesma maneira, eles tomam caminhos muito diferentes durante a vida. Então, é um filme que ele escancara isso bem na nossa cara. Além de ser um filme que fala sobre destino, porque o nosso personagem, ele não tinha expectativa de conseguir avançar tanto no jogo Quem Quer Ser um Milionário, já que é um jogo de perguntas e ele não teve estudo nenhum. Além de também ter um romance por trás e tudo mais, mas é um filme que ele te faz pensar também, é um filme que eu gosto muito. O próximo filme é Matar ou Morrer, de título original High Noon. O filme foi produzido no ano de 1953 e tem gênero faroeste. Esse filme ele é um clássico do gênero faroeste e esse é um gênero que eu gosto muito, tenho muito amor. Só que antes de ter visto esse filme, eu só tinha visto filmes de faroeste mais atuais. Então, esse foi um filme bem particular pra mim. É um filme que foi premiado e tudo mais. E é um filme que traz uma figura do herói, que às vezes a gente perdeu um pouco nos filmes mais atuais. A gente tem o delegado Kane, que ele se casa e ele tá se aposentando, e nesse mesmo dia ele vai embora da cidade. Só que ele descobre que o bandido que ele prendeu foi solto e que tá indo atrás dele pra matá-lo. E a cidade inteira se vira contra o Kane, ninguém quer ajudá-lo. Então o nosso herói ele tem que enfrentar o vilão junto de mais 3 capangas sozinho, porque a cidade toda abandona ele. E aí que vem a crítica do filme, porque o herói ele só é um mito porque os outros seres humanos são falhos. Então a gente percebe isso muito durante o filme, além de ter um pouco de suspense. O filme todo, uma coisa que eu achei muito original pra época, é um filme que se passa a mesma duração do filme,
que a gente assiste a duração cronológica. Então é um filme cheio de relógios pra gente ver a hora passando e isso aumentar o suspense. E a partir do momento em que ele se casa, às 10h45, o bandido vai chegar meio-dia e o filme todo se passa nesse intervalo de tempo. Isso é muito incrível. Os Miseráveis, que tem o título original de Les Miserables, é um filme produzido pelos Estados Unidos juntamente com o Reino Unido, do ano de 2012 e gênero drama e musical. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu acho que esse filme é um filme que tem muito a ensinar para todo mundo. Os Miseráveis é um filme, né? Totalmente musical. As falas que existem nele são muito poucas, que é baseado num livro de Victor Hugo de mesmo nome. E assim, o personagem principal, o Jean Valjean, ele nos ensina a ser humano, porque a gente percebe que é um personagem que passou a vida inteira sendo injustiçado, só que quando o padre dá uma chance para ele ser um novo homem, ele retorna como um novo homem e bom como ele era antes, mostrando que a bondade já estava intrínseca a ele. E o filme, ele tem essa revolução porque ele se passa depois da Revolução Francesa, quando a sociedade percebe que a Revolução Francesa não mudou de fato a vida deles, eles querem se rebelar de novo, só que o movimento é frustrado e o grupo organizador ele não consegue uma grande quantidade de apoiadores, então a polícia francesa consegue derrubar tudo. Mas as coisas que vão acontecendo ao longo dessa história também, elas são muito boas, porque você tem toda uma realidade. A gente tem Fantine, que é uma personagem que trabalhava numa fábrica, mas por ela ser mãe solteira expulsam ela é extremamente julgada, ela tem que se prostituir, e ele é um filme extremamente tocante. A gente vê isso em todas as cenas. É um filme que lhe prende, mesmo por você ir assistir com receio, porque é um musical, mas não é. Não é ruim, é incrível. O jeito que as músicas se estruturam ao longo do filme é maravilhoso. 1917. Bom, como o título é só por números, então esse é o título original também. É um filme de 2019, que se encaixa no gênero filme de guerra e suspense, e foi produzido pelos Estados Unidos juntamente com o Reino Unido. Bom, eu me perdi um pouco falando de Os Miseráveis, mas é porque quando o filme é tão bom a gente não tem nem palavras para descrever, só assistindo mesmo. Agora, 1917 é um filme que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, e o interessante desse filme é que ele é um longa feito sem cortes. Há um corte ou outro no filme, mas não fica perceptível. Então, a maioria das cenas você tá lá acompanhando no momento que tá acontecendo. As coisas acontecem, entre aspas, em tempo real, com os personagens principais. E eu gosto muito dele, achei ele muito bem feito. E você vê a evolução do personagem, ou então tudo que ele tem que passar para poder cumprir a missão dele, enriquece muito o filme. A Fúria do Dragão, que tem o título original de Fist of Fury, do ano de 1972, é um filme estrelado por Bruce Lee, ou seja, é um filme chinês de gênero aventura. O que falar de A Fúria do Dragão? É um filme estrelado por Bruce Lee, é um filme com muita ação, muitas cenas de luta. Você vê uma pessoa extremamente irada durante o filme todo. Então, assim, a gente tem a injustiça. Filmes desse gênero, eles têm uma certa similaridade, ainda mais dessa época. Então, A Fúria do Dragão, o que eu acho legal nele é que ele faz algumas cenas assim de crítica um pouco ao preconceito contra chineses, porque tem um certo momento em que o Bruce, o personagem principal, ele vai até uma praça, só que ele não pode entrar porque ele é chinês, e aí a placa na praça é proibido cachorros e chineses. Isso eu fiquei em choque quando eu vi pela primeira vez. Mas de resto é um filme muito, muito chamativo, muito interessante, com uma supervalorização nas cenas de luta, e eu acho que é isso. A Vida é Bela. Título original, La Vita é Bella,
É um filme italiano do ano de 1997, do gênero comédia dramática. A Vida é Bela, ela se enquadra nos filmes que você acha incrível, que você chora, mas que você não tem coragem de assistir de novo porque ele vai destruir o seu coração. Então, assim, é uma comédia dramática. Então, como é que isso funciona? Bom, o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E o nosso personagem principal, o Guido, ele é judeu. Então, assim, ele é levado para um campo de concentração junto com a família dele. A esposa dele é separada, mas ele fica junto do filho nos alojamentos. E o filme, antes dele ir para o campo de concentração, é um filme muito engraçado. E até durante o campo de concentração, o filme tem os alívios cômicos, porque Guido, ele não quer que o filho dele se traumatize ou que o filho dele perceba aquela realidade terrível do campo de concentração. Então ele vai contando histórias pro filho acreditar que aquilo é como se fosse uma brincadeira. E aí ele traz uma leveza para um filme, para uma história, né, para um filme que traz um contexto extremamente pesado. E é um filme que ele te pega do início ao fim, você fica extremamente tocado, é extremamente emocionante. Eu Não Sou um Homem Fácil é o nome do nosso próximo filme. É um filme francês, então o título original é meio estranho, então perdoem pelo meu francês, mas o título original é Je ne suis pas un homme facile. O filme é de 2018 e pertence ao gênero comédia romântica. Eu Não Sou um Homem Fácil é um filme muito divertido e ele traz uma visão totalmente nova, eu achei ele super original. Bom, é uma comédia romântica, então o filme é divertido, mas é um filme totalmente diferente também. Nós temos o personagem principal, que é um cara extremamente machista e mulherengo, que enquanto voltava pra casa, ele bate a cabeça num poste e acorda em uma realidade onde os papéis se inverteram, onde as mulheres, entre aspas, dominam. E aí o filme ele traz esse lado, como se e se tivesse sido diferente. E aí o nosso personagem ele entra para as causas que lutam a favor do masculismo. E durante toda a narrativa ele tem que lidar com tudo que ele fazia antes, só que agora acontece com ele, não com as mulheres que ele praticava os atos machistas dele. E é muito, muito divertido e nos faz pensar também um pouco sobre o mundo à nossa volta, porque ele investiga todas as partes da sociedade, né? E além de ser, é muito fácil de assistir, porque é engraçado. Super recomendo também. O próximo filme também é francês, porém é mais conhecido entre todos. É O Pequeno Príncipe, de título original Le Petit Prince. O filme é de 2015, feito pela França, e pertence ao gênero animação e fantasia. Esse é um dos filmes que eu choro muito vendo, mas eu assisto de novo, ele não destrói meu coração. Pequeno Príncipe não é um filme que não é contando a história do Pequeno Príncipe igual é no livro e tal. Ele é um filme que nós temos o aviador que escreveu sobre o Pequeno Príncipe que ele encontrou no deserto, só que ele tá idoso já e ele não tem companhia. E ele chega uma vizinha, uma menininha, só que a menininha, ela é criada pra mãe pra agir como adulta, então essa menina ela não tem muita diversão na vida dela. Ela tem uma vida toda planejada pela mãe. E aí esse idoso ele começa a mandar aviões de papel com a história do Pequeno Príncipe. E eles se conhecem e aí eles começam a viver aventuras do quintal do idoso. E o filme é muito lindo ver essa amizade entre o velhinho e a criança. E aí no meio disso a gente tem a história do Pequeno Príncipe sendo contada e o que vai acontecendo, né, com a mãe não gostando que a menina tenha contato com o vizinho, porque ela tá deixando de cumprir as tabelas e tudo mais. Mas enfim, eu não quero contar mais para não deixar quem não viu perder a experiência. É um filme incrível, lindíssimo, extremamente tocante também, sobre como a gente tem que levar a vida de um jeito mais leve e encarar as coisas com um pouquinho de fantasia e não ficar preso só à realidade que é sufocadora na maioria das vezes.
Os Guardiões. Bom, é um filme russo, então o título original eu acho que eu não vou saber falar direito, mas é Защитник. E é um filme de 2017, de gênero ação, aventura, fantasia e super-herói. Os Guardiões é um filme que mais está na lista porque eu precisava de 7 países, então, mas não é um filme que eu goste muito. Na verdade, eu acho que ele tem um problema que tinha os filmes brasileiros antes do cinema novo. É um filme que copia Hollywood. Você vai ver um filme russo esperando que tenham características russas ou que o filme traga alguma coisa da história da Rússia e tal, por ser um filme de alcance internacional. Mas Os Guardiões é um filme que copia muito dos filmes de super-herói americanos, ou seja, é um filme que peca muito por estar copiando outro estilo. Você tem até a coisa da Guerra Fria, mas é um filme que não lhe soma muito. É um filme que você assiste